Por causa da corrupção generalizada da humanidade, o Espírito Santo para de agir em favor do homem. Ele encontrou Noé, então Deus usa Noé para preparar a arca e traz um juízo sobre a humanidade. E nesse período ele fala: o meu Espírito não contenderá para sempre com o homem. Por quê? Porque ele lutava em favor do homem diante de Deus. Então, como o homem ficava rejeitando a ação do Espírito Santo, ele não fica mais com a humanidade. Então, é um símbolo da pomba voltando para a arca e Noé recebendo ela. Diga amém. Amém. Então, por isso que só sobre algumas pessoas que o Espírito Santo vinha. Então, você tem algumas pessoas que foram ungidas no Antigo Testamento, que eram pessoas diferenciadas. Você vê Noé, aí você vai ver Abraão, vai ver Isaac, Jacó, mas não são todos do mesmo povo. Aí tem as 12 tribos. Das 12 tribos, uma se diferenciou, que foi a de Levi. Deus separou do sacerdócio. Então, dentro do sacerdócio, Deus só ungiu os levitas, para que fossem sacerdotes. Levitas de que ordem? Da ordem de Arão. Então, eram sempre específicos. Eles tinham os juízes, ex-sacerdotes, profetas, que o Espírito de Deus agia neles especificamente, não em toda a humanidade. Quem consegue entender, diga amém. Amém. Se tiver dificuldade, fala a volta, eu volto. Tem que melhorar. Então, vamos continuar. E aí, verso 10. 8:10, Gênesis 8:10. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. Ó, esperou ainda outros 7 dias. Fala comigo, 7 dias? 7 dias Apontam para o ciclo completo. Então, toda vez que você vê 7 na Bíblia, irmão, 7 é um número que tanto pode apontar para a perfeição quanto para algo que seja completo, concluído. Principalmente em questão de ciclo. Então, tem o ciclo de 7 dias, tem o ciclo de 7, que era 7 anos, e tem o ciclo de 7 vezes 7, que ia para a conta do jubileu. Então, sempre vai haver esse tipo de ciclos de 7 na Bíblia. Então, no texto, na tipologia, está apontando para quê? Para um ciclo que foi completado. Fala comigo, um ciclo completado. um ciclo completado. Que foi quando o Espírito Santo parou de agir na humanidade. Mas vamos lá. De uma forma inteira, com os homens todos, né? Então, só alguns específicos que ele operava. 8:11. À tarde ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Ó, então, a pombinha foi mandada de novo e ela volta consigo trazendo no seu bico um ramo de oliveira. Fala comigo, apontando Apontando a ressurreição de Cristo. Então, a oliveira ali é uma representatividade de Cristo e o Espírito Santo subindo juntamente com o Senhor Jesus, porque era o Senhor Jesus que tinha a plenitude do Espírito. Diga amém. Amém. Mesmo que ele soprou sobre 11 homens, você sabe que tem 11 pessoas que estão com a presença do Espírito Santo dentro deles também. Mas o resto da humanidade continuava sem. Aí olha lá, isso aqui é tipologia, tá, irmão? Tipologia. Verso 12. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba, ela porém já não tornou a ele. Então, com 7 dias a mais, fazendo a recapitulação, isso aqui já foi falado na semana passada, mas com 7 dias, fala outro ciclo. Outro ciclo. Então, são ciclos que passaram. Teve um ciclo que a humanidade perdeu a atuação plena do Espírito no meio dela. Então, algumas pessoas receberam. Agora, no segundo ciclo, Jesus teve a atuação completa do Espírito Santo nele. Mas o Espírito Santo está com ele na sua volta da sua ressurreição. E aí agora, ele vai rogar ao Pai. Lembra lá de João 14 ou João 16, não me lembro agora. Mas eu acredito que seja o 14. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então, agora o Espírito vai vir para não mais voltar a não ser com a igreja. As ações plenas do Espírito só vai voltar depois com a igreja, porque ela vai estar sempre com os que fazem parte dela.
Porque a promessa foi para a igreja, não para a humanidade inteira. Diga amém. Amém. Então, os 7 dias aqui apontam para outro ciclo, mas dá certinho com a contagem da morte de Jesus e o cumprimento do dia de Pentecostes, porque Jesus morre comigo, fala assim, perdão, diga, Jesus morreu na cruz, na Páscoa. Fala 3 dias depois, ele ressuscitou. Só estou recapitulando, irmão. Então nós temos quantos dias depois da Páscoa? Que já passaram? 3 dias. Depois de 3 dias de Jesus já ressuscitado, ele ficou quantos dias com os discípulos? Ensinando. 40. Lucas capítulo 1. 40 dias ensinando acerca das coisas do reino dos céus. Então 3 mais 40? 43. E aí ele subiu, e quando ele subiu, ele falou: não muito depois desses dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aí dá exatamente 43 para 50, faltam quantos? 7 dias. Então, dá exatamente 7 dias, irmãos. No dia que Jesus sobe para o Pai, e ele vai rodar diante do Pai para que o Espírito seja enviado. Então dá exatamente 7 dias. Quantos dias que o texto diz aqui? 7 dias. Aqui não aponta só para o ciclo, aponta para um ciclo completo e aponta também para os 7 dias que a igreja ficou em oração na terra enquanto Jesus rogava no céu. Fala assim comigo: Jesus está do lado do Pai. Está do lado do Pai. Rogando Rogando para que uma promessa se cumpra em mim. a que uma promessa se cumpra em mim. Não me isentam de orar até que aconteça. Até que aconteça. Não diz aí. Então tem uma promessa de Deus? Tem? Vai orando. Aí braço cruzado. Não, eu estou descansando, pastor. O crente descansa orando. A pessoa... Como que o crente descansa? Assim, irmão. Joelho dobrado. O descanso do crente está na onde? Onde está o seu descanso? Não está em Deus? E como você mantém a comunhão com Ele? Como você está perto dele? Orando. Fala assim: os discípulos oravam. E Jesus orava. Por que Jesus está rogando? Vocês vão lembrar. Porque tinha sido dada uma sentença lá atrás: o meu espírito não agirá para ser como homem. Fala assim: uma sentença precisava ser mudada. Uma sentença precisava ser mudada. Então aí você começa a utilizar roubos. Fala comigo: quando sentenças precisam ser mudadas, Precisa ser mudado. a oração que eu faço É roubo. É roubo. Roubo é o mesmo que súplicas, tá, irmãos? E a súplica e roubos, elas falam de humilhação. Não é só um pedido. Você pede se humilhando e com humildade no coração para que seja atendido. Basicamente um momento de humilhação, com insistência e humildade, sabendo que Deus pode reverter causas que não são reversíveis humanamente falando. Aqui tinha uma sentença. Fala assim: se o médico dá um diagnóstico impossível, é hora de rogar. é hora de rogar. Você vai ter que dobrar o joelho, você vai ter que chorar, você vai ter que se humilhar. Com humildade dentro do seu coração. Fala assim: é assim que é roubo. É assim que é roubo. Jesus tinha que mudar uma sentença diante do Pai. Eu não estou querendo dizer que Jesus estava lá prostrado diante do Pai, chorando diante do Pai, tá? Eu estou falando a nossa posição diante do roubo. Jesus estava mudando, fazendo uma oração com humilhação diante do Pai,
para que fosse mudada uma sentença que já tinha sido dada lá em Gênesis. A igreja entendeu que ela também precisava. E eles ficaram em unidade de oração. Fala assim, quando a promessa é é individual, a oração individual resolve. a oração individual resolve. Fala, quando Quando a promessa é é coletiva, só a oração coletiva resolve. só a coração coletivo. Tem coisa que não é para uma pessoa só. Tem coisa que o pastor não, ele pode querer, irmão. Tem coisa que o pastor ele pode querer carregar no ombro dele só em oração. E não vai ter resposta. Porque vai precisar da igreja em Unidade. pode estar o pastor e o grupo todo de intercessor que ele tenha. Aqui tem consagração ainda? Tem? Pode estar as irmãs tudo na consagração reunida. Tem coisa que Deus vai querer a igreja toda unida. Dá para ouvir esse cara. Cai um fio de cabelo. Mas é bom. Só para vocês terem noção. Abre aí em Atos. Porque esse é o retrato da igreja. Antes e depois. Ó, só para matar um ponto aqui que muita gente, principalmente os que não são continuistas. Os sensacionistas. Sensacionistas são quem? Os que não acreditam na continuidade dos dons espirituais. Nós somos continuistas. Continuistas são aqueles que creem na atualidade dos dons espirituais. Entre os continuistas, tem os pentecostais e os carismáticos. Fala comigo, Pentecostais, carismáticos. carismáticos. Os pentecostais são que creem que o batismo com o Espírito Santo se dá na hora que vamos arrumar aqui. Batismo com o Espírito Santo tem a evidência inicial, fala comigo, início de evidência. Início de evidências. Em falar em outras línguas, que é o falar em outras línguas. Então, a evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo, para quem é pentecostal, nós falamos, nós somos pentecostal. A gente não sabe o que é pentecostal. O pentecostalismo crê que a evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Então, como assim? Eu não tenho como identificar que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo, a não ser que eu veja uma evidência. E a evidência é falar em línguas, que de forma física eu posso evidenciar que as pessoas receberam naquela hora o batismo com o Espírito Santo. Diga amém. Amém. Os carismáticos, por suas vezes, acreditam que o batismo com o Espírito Santo se dá quando qualquer dom espiritual se manifesta na vida da pessoa. Pegaram aí a diferença de um para outro? Amém. Então, essa é a diferença de um para outro. Então, os continuistas, que somos nós, independente se a pessoa é pentecostal ou carismática, então, sofrem a acusação por parte dos sensacionistas de que o batismo com o Espírito Santo não é o falar em línguas e nem a manifestação de nenhum dom. Eles dizem que o batismo com o Espírito Santo é quando o Espírito Santo vai morar numa pessoa, mas isso é impossível.
Fala por quê? Por quê? Porque João, Tiago, Pedro, André, Tomé, Bartolomeu, os 11 que estavam no dia que Jesus soprou sobre eles, já tinham o Espírito Santo. E Jesus falou para eles, eu disse que eles não muito depois daquele dia seriam batizados com o Espírito Santo. Fala assim, ter o Espírito Santo Ter o Espírito como Santo habitação como habitação não é igual. não é igual Batismo com o Espírito Santo. batismo com o Espírito Santo. Então vamos ver a prova disso, vamos para o texto. Então, só para lembrar, o dia que Jesus falou com eles lá, foi João 20, verso 22. Jesus já estava ressuscitado. João 20, verso 22. E aí depois nós vamos para Atos 1. E aí depois eu vou falar sobre a unidade. Pega tudo de uma vez só. João 20, 22. Deve estar com algum problema de conexão, né? Na tela daqui. Aqui não está ficando. Lá no telão fica, né? Aqui não. Deve ser alguma coisa de fio. Não tem problema não. Alguém pode ler? Os irmãos estão. Qualquer um pode ler. Mas não tem problema não, pode deixar assim. Agora tem. Quem lê? E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então foi nesse dia que os 11 receberam. O Espírito Santo já estava nos 11, mas ainda não tinha sido derramado para a humanidade através da igreja. Ficou contido só em 11 pessoas. Aí vamos lá. Atos capítulo 1. Aqui já era no espaço dos 40 dias que Jesus ficou ressuscitado. Atos 1, 3, ele está ressuscitado já. Ó o 4. Estando com ele, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, em Lucas 24, 49, lembra? Ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de Poder. Sejais revestidos de Poder. Fala assim, a promessa do revestimento de poder A promessa do revestimento é o de batismo com o poder Espírito Santo. é o batismo com o Espírito Santo. Então nós estamos vendo Jesus falando isso. Não é o teólogo sensacionista, não é o teólogo pentecostal, não é o teólogo carismático. Não, é Jesus que está falando, não é outra pessoa. Ele falou, lembrem da promessa que do Pai que vocês ouviram de mim. Qual? De não se ausentar de Jerusalém. Fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de... Não é construção teológica, é ligação de textos. Só isso. 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas você sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Pronto. Quem está falando que o batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder? Quem é? Jesus. 6. Então os que estavam reunidos perguntaram, Senhor... Pula, desculpe. Porque ele vai perguntar sobre as coisas escatológicas da restauração de Israel. No 7, Jesus vai falar que não compete a eles saberem. Vamos para o que interessa. Verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós. Recebereis? Dunamis. Vocês vão receber poder, vai. Glórias a Deus. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então nós temos o quê? Jerusalém. Eita, faltou espaço, né? Vou pôr só o J. Jerusalém. Depois, Judéia. Depois,
Fala assim, o revestimento de poder, tem a finalidade, de dar mais autoridade, para o crente pregar o Evangelho. Então você precisa esperar o poder do Espírito Santo, não para te vestir, para te Revestir. de novo, não para te vestir, para te Revestir. se é revestir, significa que já está. Vestido. Então, quando você confessa a Cristo como Senhor e Salvador, você está vestido. Glórias a Deus. Você foi vestido pelo Espírito de Deus. Mas quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você está revestido do Espírito e do poder dele. Então, é uma veste por cima da outra, dando uma capacidade maior. Fala assim, fala para o irmão que está do lado. Não é que o crente que não é batizado com o Espírito Santo não tem autoridade. É que quem já foi batizado tem mais autoridade. E qualquer um aqui que já recebeu sabe qual que é a diferença. Que antes de receber a pessoa tem medo de algumas coisas, né? Que quando recebe o batismo do Espírito Santo deixa de ter medo? Não, ela enfrenta esses medos. Pregação, principalmente para pregação. Quem aqui já pregou antes de ser batizado com o Espírito Santo? Só ninguém pregou antes de ser batizado com o Espírito Santo? Quem aqui já pregou depois de ser batizado com o Espírito Santo? Amém. Tá bom, ela levantou a mão meio assim. Mas aí vocês só pregaram só depois, aí já prova mesmo. Eu preguei antes e preguei depois, irmão. É diferente, é totalmente diferente. A autoridade que você tem é muito maior. Você já está pronto para aquilo. Na verdade, depois do batismo com o Espírito Santo, é difícil, raro, o crente não querer falar de Jesus para alguém. O crente normal já fica com vontade de falar de Jesus. Quem é que ficou com vontade de falar de Jesus depois que você se converteu? Amém. Eu saí pregando na rua. E depois que foi batizado com o Espírito Santo, não aumentou não? Aumentou. Mas você fala assim para pregar. Pregar para os outros na rua, de ônibus, na escola, onde o senhor prega. Não estou dizendo pregar de eloquência, de nada. Não. Estou falando de falar de Jesus, no cara a cara. Então, todo mundo que é batizado com o Espírito Santo de verdade, irmão, de verdade, a coisa que mais aumenta nela é a vontade de falar do Cristo. Você quer que as pessoas conheçam, né? Fala por quê? Por quê? Porque o Espírito Santo veio para testificar, veio para ensinar. Então, quando você está vestido dele, já tem isso dentro de você. Mas quando você ficar revestido, isso aumenta em proporção. É exatamente o que Jesus queria, que eles ficassem em Jerusalém para que primeiro eles fossem revestidos, para que quando eles saíssem com autoridade plena. Agora você imagina, irmão, o mestre deles acabou de ser crucificado. 11 só que receberam, com risco de perder o pescoço. Você acha que a primeira coisa que eles queriam era ir pregar? Claro que não. Jesus teve que buscar Pedro pescando junto com 11. Sai daí, rapaz, é a vida do resolver. Mas mesmo com risco de morte, Pedro pregou. Depois curou o paralítico. Depois da cura do paralítico, o que aconteceu? Perseguição. E depois de novo, os 5, perseguição. E dali em diante só teve perseguição. Mas a igreja continuava.
Por quê? Porque eles foram revestidos de poder, irmão. Eles foram revestidos. E o problema é esse. A gente precisa ter consciência que nós precisamos estar revestidos de poder. Não só, eu quero receber o batismo do Espírito Santo só para satisfazer o meu desejo, porque é o meu desejo. Talvez é isso que você não recebeu ainda, porque só tem a ver com o seu desejo. Eu quero receber a promessa porque Ele é fiel. O que prometeu é fiel. Eu quero porque a promessa me diz respeito. E eu quero porque eu sei que com essa promessa eu serei mais capacitado. Vocês estão aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, não vou entrar no ponto agora desse mistério aqui, senão eu vou perder a chave. Fala comigo, mas para que eles recebessem, eles precisavam estar unidos. Atos 1, verso 14. Ok, irmão? Quando a promessa é para a coletividade tem que se ajuntar. Amém. Aleluia, Deus. A coletividade tem que se unir. Fala assim, tem coisas. Tem coisa. Todos falem, tem coisas. Tem coisa. Que não vão depender só do pastor. Da pastora. Da pastora. Do líder do louvor. Líder do louvor. Do líder das irmãs. Do líder dos jovens. Dos adolescentes. Das crianças. Não tem hora que não vai depender da liderança exclusivamente. Aí a liderança se mata, a liderança ora, a liderança jejua. Fala assim, no Antigo Testamento, funcionava. Porque era o modelo do Antigo Testamento. O modelo do Novo Testamento não é esse, irmão. É o que 2 ou 3 concordarem. É unidade. É união. Em um propósito, em um só propósito, em uma só comunhão, tendo o mesmo parecer, falando a mesma língua. Olha isso aqui como é importante. Atos 1,14. Quem lê? Todos estes perseveraram unanimemente em oração e estudo, com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Segura, volta lá, deixa lá. Ó, todos perseveraram. Todos desistiam facilmente, é isso? Não. Bom, são 7 dias seguidos assim, ó. Só que todos reunidos no mesmo lugar, sem arredar o pé. Onde é o banheiro aí, Dona Maria? Se tinha necessidade, não vou para minha casa não, vai ser o banheiro da Dona Maria mesmo aqui. Tem que tomar banho em casa não, mas é o banheiro da Dona Maria. Você sabe que eles estavam no cenáculo, né? Estou dando um parecer para que os irmãos entendam. Eles não podiam sair de onde eles estavam reunidos, eles perseveraram no mesmo local. Até que acontecesse. Perseverança. Lembra lá o que Jesus falou para Lucas 19, se não me falha a memória? É 19, não. O dever de orar sempre, sem nunca desfalecer, no mesmo se é 18 ou 19. Lucas 19 é Zaqueu, né? Não, está entre 18 e 19, está por lá. Dever de orar sempre, sem nunca
sem nunca se desfalecer. desfalecer. A perseverança é daqueles que lutam contra a fraqueza, contra o desânimo, contra a tristeza, contra a angústia, contra os temores. Você vai indo contra tudo isso, empurrando. Sabe aqueles pessoas que falam, manda aqui que você segura no peito. Você segura no peito e vai indo, mas não na sua força, na de Deus. Perseverança, perseverar, dever de orar sempre sem nunca desfalecer. Não é desistência. Esforça-te. Quantas vezes para Josué? No capítulo 1, vocês lembram quantas vezes foi para Josué no capítulo 1? Esforça-te, tem de bom ânimo. Só no capítulo 1, 3 vezes Deus falou para Josué: esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo. Você vai receber isso no espírito, na alma e no corpo. Deus fala 3 vezes. Você tem como? Você precisa disso. Esforço, bom ânimo. Porque se você não se esforçar, você não persevera. Se você não manter bom ânimo, você não persevera. E para se receber promessas, você tem que estar no lugar da promessa. Tem coisa que é incondicional. O que for incondicional, você de braço cruzado ou não, de perna cruzada ou não, vai acontecer. Mas não são muitas promessas incondicionais, irmãos. A maioria das promessas de Deus são promessas condicionadas. Se quiserem, se ouvirdes. Se ouvirdes as minhas palavras, se crer, se perseverar. E todos estes perseveravam unanimemente. Unanimidade, mentalidade em unidade, um único parecer, todos juntos, unânimes, todos juntos, unânimes. Fala assim: fala muito. Porque olha lá, após entrar na cidade, subiram ao nível do cenáculo, no 13, onde estavam hospedados Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração e clamor com as mulheres e com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então nós temos informação. Tem 11. Tem as mulheres que serviam a Jesus com as suas fazendas, tem a Maria, mãe do Senhor, e tem os irmãos do Senhor Jesus, incluindo o Tiago, que depois virá apóstolo. Está todo mundo lá. Fala assim: nessa conta não dá 120. Mas depois vai estar 120. Fala assim: aquele pouco que estava foi tão perseverante que atraiu mais. E olha que na ressurreição de Cristo tinha 500 pessoas que viram ele ressuscitado, irmão, dos discípulos, daqueles que creram no Senhor Jesus enquanto ele estava vivo, fazendo sua obra no meio da multidão, por causa do envio dos 12 e dos 70. Tinha 500 irmãos que presenciaram a sua ressurreição. E aí quem caiu para a oração só foi esses daqui, ó. Só que com esses daqui levantou 120 total. Glórias a Deus. Fala assim: quando estivermos perseverantes, e unânimes, vamos atrair outros. Amém. Amém. Glórias a Deus. Vamos, a unanimidade, junto com a perseverança, atrai pessoas. Aí aqueles estavam perseverando em oração.
dores. Atos 2, do 1 ao 4. Quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, veio do céu um som. Não, fala como é que eles estavam? Estavam todos reunidos Unidos novamente, na onde? em um só lugar. Em um só lugar. Estão unidos de novo, na onde? No mesmo lugar. Qual lugar? Cenáculo. 7 dias. Perseverando juntos. 7 dias em unanimidade. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Todos reunidos no dia de Pentecostes. Daí surgiu o termo Pentecoste, pentecostal, pentecostalismo. E qual foi a evidência física que houve? Falaram, evidência física. As línguas repartidas como fogo era o que eles viam, a visão que eles viam. Mas a evidência física foi falar em línguas. Então, como que eu sei que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo? Se só aconteceu isso biblicamente, aconteceu na onde? Dia de Pentecostes. Não só nesse dia, mas houve outras ocasiões. Aconteceu lá no Pentecostes, foi o inicial. Aconteceu, pontapé. Deus batiza os crentes com o Espírito Santo. Qual é a evidência? Então, até hoje, qual que é a evidência? Não tem dificuldade com isso. Essas outras línguas aqui, elas são as línguas estranhas? Tem muito contra isso aqui, sabe? É por causa de Shebalaga e Nossolaga. Aí são línguas mesmo. Línguas estranhas, irmãos. Tem gente que vai defender que são os idiomas. Eu sou aqui de uso. Eu defendo que são as línguas mesmo. E por que você defende que são as línguas mesmo, pastor? Próximo versículo. Em Jerusalém estavam habitantes judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. 6. E quando aquele som ocorreu, então por causa do barulho do som e do vento, lembra? Houve o barulho de um som, de um vento veemente e impetuoso que encheu a casa. O barulho chamou a atenção das pessoas do lado de fora, não foi só lá que se ouviu. E aí, imagina 120 homens falando em línguas. Irmão, ó, tá o pessoal no cenáculo falando em línguas. Os povos chegam. Tá mó bagunça de língua, irmão. Cada um os ouvia falar na sua própria língua. Mas é daquele idioma, né? Que era o idioma. Dessa frase aqui, nesse versículo. Estilo idioma. Que isso aí são. Então, é aí mesmo, ó. Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então significa que chegou aqui 10 pessoas de lugares diferentes. E eles estão ouvindo, mas eles ouvem cada um na sua própria língua. O fenômeno está em quem fala ou em quem ouve? Segundo o texto. E ouve. Olha como é que está escrito. Porque cada um os ouvia.
os no plural, os ouvia no plural, ou seja, eles ouviam a multidão falando e cada um entendia na própria língua. Como que está 120 pessoas falando e você está discernindo voz por voz, naquela bagunça que está todo mundo ali, pá, 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 pá. Você já viu isso? Você pode estar, eu posso estar falando na minha língua, você falando inglês, japonês, coreano, tiver todo mundo falando junto, ninguém vai entender necas de pitibiriba, como diz minha mãe. Você não vai entender nada. Por quê? Porque está uma bagunça, está todo mundo falando junto, cara. Então, mas eu já ouvi falar que essa língua que a gente fala, achei, falando em línguas, era diferente dessa que eles falavam, cada um no seu idioma. Isso é uma teoria. Diz que quando a gente fala é meninice, quando a gente fala em língua, nós aqui falando, aqui na hora que está cheio de Espírito Santo, o que a gente fala é meninice, porque lá não teve isso. Não. E foi... O texto está claro, é isso que eu estou tentando explicar aqui agora. Está lá uma multidão falando em línguas, mesmo que fosse, vamos pegar pela possibilidade da teoria que fosse um idioma mesmo. Então eu falo aqui no português, vou pegar o pastor que é negrão, vai falar no etíope, não é preconceito, hein? Não, porque aí o careca é nazista já acabou, já. E aí, então vamos pôr um que tem um tomzinho de pele mais escuro, que ele vai falar inglês, pronto. Não vai ser da língua da África, tá bom? Mais alguém? Vai. Posso falar francês, se você quiser. Posso falar francês. Na França tem bastante gente, negrão, as morenas, os morenos, tá tudo lá. Vamos lá. Continua, minha gente. Mais uma língua aí. Alemão. A irmã é alemã. Aí a senhora corre o risco de virar nazista comigo se a senhora falar as coisas que eu falo. Eu não sou nazista, gente. Misericórdia. Continua. Quem vai falar com Eu acho que eu sou meio doido, meio sem noção. É que eu gravo essa aula, tanto que depois eu posso. Pronto. Irmão, vamos pôr que tinha pelo menos só 10 pessoas de 10 idiomas diferentes. Agora todo mundo falando junto. Como que as pessoas que estão vindo de fora vão entender cada um, se eles estão lá reunidos, 120 pessoas, com 10 idiomas diferentes, mas cada um falando embaralhado junto. Você já tentou ouvir no meio de uma multidão fazendo barulho junto? Você consegue discernir as vozes, as palavras de cada um e entender? Só que eles entenderam com detalhes. Verso 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Continua. Como, pois, os ouvimos de novo, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, era eles que ouviam na língua deles. Eles não falavam em idiomas. Pode ser que havia algum falando idioma? Pode ser. Mas mais possível pelo texto de que o que houve foi uma abertura de audição para que eles pudessem entender que aquilo era o mover de Deus no meio deles. Glórias a Deus. Volta lá um pouquinho. Olha lá. Porque os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Então eles ouviram com clareza. Continua. Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia não tem só um tipo de povo. Já tem mais um pouco lá dentro. Na Judéia, na Capadócia, no Ponto, na Ásia. Qual a possibilidade de pessoas desses lugares? Frígia, Pânfila, Egito, partes da Líbia, Cirene, forasteiros romanos, judeus e prosélitos. Quando eles chegassem lá, qual a possibilidade? Eles ouviriam uma multidão falando tudo junto
e entenderem claramente o que eles estão falando na sua própria língua? Cretenses, árabes, todos nós, os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, a maior possibilidade ali não é que eles falavam idiomas, é que quem ouvia interpretando o que estava sendo falado. Glórias a Deus. Vocês estão aí? Deus abriu os ouvidos. Isso foi uma operação de Deus naquele local. Agora, que Deus dá idiomas, Deus dá também. Sim. Irmão, mas não estou falando daqueles irmãos que falam naca, que está falando japonês, não. É isso mesmo. Aí fala. Tá bom. É um mistério dele, irmão. A língua que Deus deu para ele. Eu não estou zombando da língua. Eu estou zombando da atitude da pessoa que não sabe se realmente é o idioma que ela está falando. Está falando, eu falei japonês. Você entendeu o que você falou? Já estudou japonês para saber se você estava falando japonês? Tinha um japonês do teu lado para confirmar? Foi japonês que você falou? É isso mesmo. Pô, cara, não dá dessas. Aí vai lá pro Japão passar vergonha. Tá lá, aí chegou lá, não é japonês, se lascou. Então, Deus dá idioma sim, irmão. A gente conhece uma Ana Mendes, profetiza, Ana Mendes. Ela recebeu, se não me falha a memória, foi em inglês, né? Porque ela é chicana, né? Se não me falha a memória, chicana ou porto-riquena, não lembro agora. Ela é de país de língua hispana. E aí, ela precisava fazer uma tradução ou não, foi português, né? Foi português, desculpa, foi português. Ela tinha que traduzir alguém, tinha uma pessoa que precisava de tradutor na administração, e ela se propôs, mas ela não falava. E aí no dia Deus deu para ela. E aí ela começou a falar, e ela fala. Não é aquele português igual ao nosso, né? Porque tem um sotaque. Mas fala em português traduzido. A pessoa imaginar uma coisa dessa. Então, a gente tem testemunhos de pessoas que foi fazer missão e no país ela falava na língua do povo. Por quê? Porque foi uma operação sobrenatural de Deus dentro da pessoa que já recebeu o batismo do Espírito Santo para falar em outras línguas. Mas o comum e o mais normal de quem fala em línguas é você falar em línguas e falar línguas desconhecidas. Então não tem problema se é labachúria, se é labaia, o que você fala, não tem problema. Eu estou falando aqui porque as mais conhecidas que o povo até usa para zombar. Meu coração, Deus sabe, não é por zombaria. Mesmo porque uma delas aí, eu criticava, irmão. Eu criticava não pela língua em si, eu criticava porque para mim era todo mundo imitando o Davi Miranda. Eu já falei, não, Deus tem que aprender a tirar as mãos. Eu achava que todo mundo colocava a mão na orelha e falava para imitar. E aí, irmão? Era a época dos jovens, os canorãs de Joana, quero mais. Aí estou na vigília da Deus amor, Deus me pegou na vigília da Deus amor. Aí estou na vigília da Deus amor, experimento, e daqui a pouco minha orelha queimando. Quando menos eu vi, eu com a mão na orelha. Daqui a pouco eu não estava nos labaia também. Eu tentava mudar, irmão, eu tentava mudar essa língua. Só saía na baia, eu abri a boca, era ali na baia. Mas eu fiquei, mas irmão, eu senti tanto fogo e tanta glória com esse mistério, irmão, que teve garra. Eu falei, deixa, continua. Mas Deus me sapecou com aquilo lá só para me aprender a parar de ficar com o dedinho no céu pros outros. Nesse texto que nós estamos comentando, seria o caso desse pessoal estar interpretando a língua? Isso, exato. Tem gente que só interpreta e não fala em inglês, né? Seria nesse caso, então? Sim. Mas normalmente quem interpreta e não fala,
já chegou o dia de falar, provavelmente não teve certeza, ficou com medo, retraiu. Achou que era dos outros. Achou que está imitando, achou que é carne. Porque acontece muito disso de culto pentecostal. E aí o cara acha que não, e era a hora, era o momento que ele estava sendo revestido, ele segura a língua e ele não fala. Se você não abrir a boca e falar, não vai sair a língua, irmão. Mas está aqui, glória, 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 glória. Ele está lá, você percebeu, eu fiz isso um monte de vezes, irmão. Não, essa não, eu já ouvi Na hora que eu sentia que a língua ia... Quando eu sentia que a língua ia começar a fluir, eu ficava... Era um medo, até sapateado, irmão. Mas não falava. Por medo. Então a maioria das pessoas ou é por medo, ou uma retração que teve, uma insegurança de ser ou não Deus no momento, e aí depois essa pessoa começa a manifestar dons. Não é que ela não foi batizada pelo Espírito Santo, não houve a evidência inicial do falar em línguas por causa dela mesma, por causa de algo no interior dela que impediu e atrapalhou aquele momento. Mas haveria. Mas agora tem caso, irmão, que não tem jeito. Minha irmã chorou assim, irmão. Eu vi assim, ó, na casa do pastor. Nós estávamos sentados assim. Você estava no dia também? Não lembro. Nessa menina? Não. Não estava, né? Nós estávamos sentados na casa do pastor assim. Devia ser algum obreiro, mas eu não lembro exatamente quem estava na casa. Eu sei que eu estava. Estou sentado aqui, tem mais obreiro aqui. E a irmã desesperada entrou, porque ela nem congregava ainda na primogênita. Ela era a igreja, era da igreja do pastor Celso. Olha, eu falo o nome de todo mundo das igrejas. Ela entrou lá, aquela amiga, e chorando, né? Porque queria ser batizada com o Espírito Santo, era batizada e que ia se desviar e tudo aquele negócio tremendo. Eu estou falando o nome dela, porque eu tenho certeza que ela não vai achar ruim, porque ela é uma aluna minha também. E certeza que ela não acha ruim, além de ser aluna, é uma amiga de muitos anos. E aí, o pastor olhou para ela e falou: você crê? Eu creio. Ele fez assim, ó, em nome de Jesus. Quando ele pôs a ponta do dedo na cabeça dela, não me serve para eu ser filha de Deus. Rapaz, não tinha jeito não, ele escapava, não retraía, não tinha nada não, irmão. Mas aí, foi por causa do homem que impôs a mão sobre ela, estava muito cheio também, viu? Não foi nenhuma questão interior dela. O pastor era muito cheio mesmo. E aí, com a imposição, que ele não impôs nem a mão. Na verdade, o que ele estava fazendo para os obreiros dele era demonstração de poder. Ele queria mostrar que é possível os obreiros crer e acontecer as coisas que para os outros é impossível. Foi que nem esses dias aí, eu contei para os irmãos, contei que a gente estava na visita lá. Aí eu venho de quantos anos, Michel? 65. 65 anos. Foi batizado com o Espírito Santo. Eu olhava para ele assim, ele já estava firme, a saúde dele foi sendo restaurada ali. E aí o Senhor me fez eu entender que queria batizar ele com o Espírito Santo. Eu falei: você crê? Ele crê. Quando eu coloquei a mão, olha, um pouquinho tempo. Tiozinho, 65 anos de idade. Então, mas normalmente são línguas desconhecidas. 1 Coríntios capítulo 14, abre lá. 1 Coríntios 14, verso 2. Só para que os irmãos percebam que o que aconteceu em Atos 2 foi uma situação atípica. Que o normal é que quando alguém fala em línguas, ninguém entenda. Mas em situações específicas, Deus pode abrir o ouvido das pessoas. Pastor, qual livro? Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. É só para... Eita, Jesus amado. Olha, não passa a hora da boca. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito
fala mistérios. Então, o falar em línguas é caracterizado por ninguém entender, porque ele está falando de mistérios. Então, a oração em línguas ela é feita para edificação própria. Então, quando a pessoa é revestida de poder, ela fala em línguas. O intuito de Deus não é que os outros entendam. O intuito de Deus é que ela seja revestida. Agora, se por acaso no culto tiver alguém de outro lugar e Deus quiser fazer o mesmo fenômeno do Pentecoste, ele pode fazer. Mesmo que você falando labaia. E ele entender, aqui estou, na língua dele. Entendeu? É um propósito definido. Talvez que Deus queira mover ou direcionar a pessoa. Faz com que ele entenda o mistério. Os irmãos já perceberam que a interpretação é diferente de tradução, né, irmãos? Uma coisa é traduzir uma língua, outra coisa é interpretar línguas. Porque às vezes a pessoa fala assim nas línguas. Falou 1 minuto, é porque eu não gosto de ficar falando assim. Parece que está zombando, e meu intuito não é esse. A pessoa falou 1 minuto, não, vamos pegar aqui, 20 segundos em línguas. E aí quem interpretou falou, assim te digo. E aí o cara vai e fala mais 1 minuto de línguas. Meu povo, estou aqui. Fala, mas ele falou tanto de língua, por que isso saiu isso aqui? Porque não é interpretada, não é tradução, é interpretação. Se fosse tradução, ia dar ao mesmo tempo lá falando. Quase mais ou menos assim parecido. Mas não é uma tradução, é uma interpretação. Ela recebe pelo Espírito de Deus o que foi dito. Tanto que quem tem o dom de interpretar vai entender o que eu estou falando. Pode acontecer das duas formas, porque comigo já aconteceu das duas formas, mas a mais comum é assim. Você ouve a língua que a pessoa está falando e você ouve o que o Espírito Santo está falando. Mas já aconteceu comigo de eu estar no monte e a pessoa vinha falando em línguas e quando ela chegou perto, para mim sumiu as línguas e eu ouvi só o que o Espírito de Deus falava. Mas eu tenho consciência que ele estava falando em línguas. Promover da boca dele. Então, é uma possibilidade, mas o mais comum que acontece também é exatamente isso. Você ouve exatamente as línguas que a pessoa está falando, mas você ouve o que o Espírito de Deus está falando por meio daquelas línguas. O entendimento do que as línguas falaram. Mais ou menos, quem já profetizou aqui? Dom de profecia. Profetizar mesmo, não estou falando de entregar a revelação não. Falando se ele está falando em línguas, depois o português. É o mesmo sistema. Só que é um que está falando e você que está interpretando. E é muito bom, irmão, quando na igreja tem isso. Difícil hoje em dia, né, pastor? Já teve culto que eu estava falando em línguas assim, ó. E eu percebia que Deus queria falar com alguém como intérprete, mas não tinha intérprete, eu tive que eu interpretar o que Deus estava querendo falar. Porque ele queria alguém no meio da igreja, e alguém no meio da igreja até tinha o dom, mas não levantou. Então, às vezes não é bom você julgar quando alguém levantou, falou em línguas muito alto, e às vezes atrapalhou o culto, porque às vezes não foi ela que atrapalhou o culto, que atrapalhou o culto foi o covarde do intérprete que ficou no lugar dele enquanto ele tinha que levantar e interpretar. Às vezes a pessoa está lá, Deus querendo falar, e o intérprete está ali, ouvindo e entendendo tudo, ó. Mastigando o rolo. Fala assim, tem fogo. Tem fogo. Você já ouviu de alguém ficar engolindo fogo e ficar normal? Vai falar para o irmão que está do lado dele, para de engolir fogo. Para de engolir fogo. Eu não sei quem que é que tem engolindo fogo aqui, vai ter alguém ali. E meu horário vai se acabar. Vamos lá. Então, se você tiver com a apostila aí, se tiver com a apostila. Cadê? Aqui.
está com a apostila, não, a folha. Só 3 folhas, o cara falou na apostila. Então, nós temos depois da referência a Atos 1:8 aí, na folha, na segunda folha que está na segunda folha aí. Depois da referência a Atos 1:8, está assim, ó, inicialmente, em sua primeira instância, cumpre-se em Atos 2, o primeiro derramar do Espírito Santo, como sinal do batismo com o Espírito Santo, eles falavam em línguas. Sendo assim, nós que temos a doutrina pentecostal, cremos que o batismo com o Espírito Santo tem uma evidência física inicial no falar em línguas estranhas. Não apenas evidenciada no primeiro derramar do Espírito em Atos 2, mas também nos primeiros episódios de onde o Evangelho ia sendo pregado. Então não foi só em Atos 2 que o povo falou em línguas. Foi nas outras experiências de derramamento do Espírito Santo, onde o Evangelho ainda não tinha chegado e foi chegando, da mesma forma aconteceu. Então nós temos aí Atos 10, versículo 45 a 47, quem consegue abrir? Vamos parar no Cornélio aqui, depois na semana que vem nós voltamos desse mesmo ponto. Atos 10, 45 a 47. Os crentes que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios. Como que eles descobriram? Pois os ouviam falar em línguas e exaltar a Deus. Aí, ó. Ouviam falar em Línguas. e exaltar a Deus. 11, 16 e 17. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que deu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar que podia me opor a Deus? Então, ele falou que isso é batismo com Espírito Santo. Qual foi a evidência? Falar em línguas. História. Então, na semana que vem a gente continua. Eu só uma pergunta. Deixa eu só passar a régua aqui e já vou para a sua pergunta. 10 anos depois, se vocês quiserem colocar aí, na casa de Cornélio, foi 10 anos depois de Atos 2. Meu Deus. 10 anos. 10 anos depois. 10 anos depois do dia de Pentecostes. Foi quando o Evangelho chegou na casa de Cornélio.